gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Heartstopper. Eu sei que ela saiu eu sei que ela chegou na Netflix, se eu não me engano foi final de setembro, começo de outubro mais ou menos, mas eu ainda não tinha conseguido, não tinha dado tempo de fazer vídeos sobre a temporada, né, de Heartstopper. E essa foi uma temporada tão maravilhosa quanto as outras que eu não podia deixar de trazer vídeo aqui no canal pra gente conversar sobre. Temporada, acho que dá pra gente falar que de uma maneira geral, né, ela é bem focada na saúde mental dos nossos personagens. Eles focando bastante na saúde mental do Charlie, que na temporada anterior eles já tinham começado a introduzir ali um pouquinho sobre questões de saúde mental dele, né, também a questão de distúrbio alimentar dele. Eles já tinham mostrado em alguns momentos, né, do Charlie não comendo, do Charlie não sentindo fome, enfim, que o Nick também já tava reparando nisso. Então nessa temporada eles vão aprofundar mais ainda nesse assunto, e também todos os problemas mentais dele. E como eu falei pra vocês, eu acho que não só em problemas mentais do Charlie, mas de todos os nossos personagens, porque a gente vai vendo que todos eles estão passando por alguma situação aí de problema mental, né? Principalmente considerando que alguns dos nossos personagens aí estão no último ano do colégio, e com eles estando no último ano, eles estão tendo que começar a tomar algumas decisões. O que eles querem fazer da vida deles, para qual faculdade eles vão. E além disso, como todos eles, né, com exceção do Isaac, mas como todos eles têm namorados, né, têm companheiros, companheiras, tem essa questão também de eu não posso ir para muito longe porque senão, como é que vai ficar aí a minha relação à distância com a minha namorada, com o meu namorado? Então, acho que dá pra gente falar que essa terceira temporada de Heartstopper, ela é bastante sobre questão de saúde mental. E caso você ainda não tenha assistido essa terceira temporada, o que eu duvido, porque faz um bom tempo que ela chegou na Netflix, o vídeo de hoje vai ser com spoiler. Então, caso você ainda não tenha assistido, você vai na Netflix, assiste, e depois você volta aqui pra comentar comigo sobre a temporada. Essa temporada vai ser baseada em várias histórias, dá pra gente falar assim, né? Várias histórias desse universo de Heartstopper. Então eles vão adaptar bastante aí o quarto quadrinho dessa série, mas eles também adaptam um pouquinho ali lá no finalzinho da temporada, um pouquinho do volume 5. Além disso, eles adaptam também um pouquinho da história de Este Inverno, que conta a história aí, então, dos irmãos Spring, que é o Charlie, a Tori e o Oliver. O Oliver até então ele não tinha aparecido, né, na série, a gente não tinha ele como o irmão aí da Tori e do Charlie, mas eles deram um jeito, né, de colocar o personagem agora na série, que ele aparece como primo deles. Então pode ser que a gente inclusive comece a ver mais, né, aí sobre esse primo dele, sobre o Oliver, já que originalmente ele seria um dos irmãos Spring, um dos irmãos do Charlie. E também eles adaptam aí um pouquinho nessa temporada sobre Um Ano Solitário, que é o livro da Tori. E, meu, essa parte da Tori também foi muito maravilhosa nessa temporada, mas a gente vai chegar lá. Eu não cheguei a ler os quadrinhos ainda, infelizmente eu não tenho os livros de Heartstopper, mas eu já sabia, já tinha visto todo mundo falar que essa temporada ia ser uma temporada mais sofrida, que ia ser uma temporada com muito choro, e eu acho que principalmente a primeira parte dessa terceira temporada é a parte mais sofrida e a parte que a gente mais chora em praticamente todos os episódios, talvez. Como a gente já sabia, e eu também já citei na introdução do vídeo, essa é uma temporada que a gente sabia, né, que ia tratar bastante sobre o distúrbio alimentar do Charlie, sobre as questões mentais do Charlie, e eu já tenho que falar pra vocês que essa foi uma parte de Heartstopper que eu sempre gosto muito, porque eu sempre gosto como eles adaptam esses assuntos que são assuntos reais, e são assuntos que não só adolescentes, que muitas pessoas infelizmente enfrentam, né, na sua vida. Eu amo como eles adaptam isso aqui pra série. Primeiramente porque eu gosto muito visualmente falando, né? Heartstopper é uma série que em alguns momentos eles brincam aí com essa questão de desenhos, né? Com essa questão mais de caricatura. Então, por exemplo, quando o Charlie tá passando ali por uma situação que tá começando a deixar ele com pensamentos intrusivos, e cada vez que esses pensamentos intrusivos vão chegando mais na cabeça dele, vão fazendo cada vez mais mal pra ele, a gente vê a tela ali mudar, né? Aquele, tipo, como se fosse os desenhos ali em volta, deixando a imagem mais escura pra dar essa impressão, esse impacto, essa noção do que o Charlie tá sentindo e de como o Charlie tá se sentindo. Além de que, claro, o foco é falar da saúde mental do Charlie, mas a gente vê muito aqui na temporada o quanto a saúde mental do Charlie não afeta somente a ele, mas também afeta a todas as outras pessoas que estão ao redor dele, a todas as pessoas que gostam dele, os amigos, a família, o namorado,
né, que, óbvio, a pior parte eu acho que é pro Charlie, porque é o Charlie que tá lidando com aquilo, mas você vê, por exemplo, como o Nick fica extremamente, acho que dá pra gente falar que ele fica extremamente vulnerável, né, porque ele tá vendo ali o namorado dele numa situação extremamente difícil, numa situação que infelizmente ele não pode ajudar. E é uma situação muito de impotência, né, que todos os personagens passam ao redor do Charlie nessa temporada, porque todos eles estão vendo o sofrimento no Charlie, ou já tinham reparado em alguma coisa ali no Charlie, mas infelizmente nenhum deles pode fazer nada para ajudar. E esse é um ponto, inclusive, que a própria tia ali do Nick fala pra ele, né, porque o Nick é uma pessoa que ele tá sempre tentando estar ali pra todo mundo, ele tá sempre ali tentando ajudar todo mundo, deixando os problemas dele de lado pra ajudar as outras pessoas, pra ajudar o outro, né, no caso, pra ele tá ajudando o Charlie, pra ele tá dando atenção ali pro Charlie, só que a gente não vê o quanto a situação do Charlie, o quanto a saúde mental do Charlie, tudo isso que tá acontecendo com o Charlie, acabou afetando o Nick também, né, e ninguém, na verdade, repara nisso em grande parte da temporada. Os amigos dele também não reparam nisso, eles só reparam quando o Charlie se internou lá na clínica de reabilitação da saúde mental que ele tá passando, enfim. E aí a gente vê o Nick, inclusive, chorando do lado do Tal. E foi uma amizade linda, maravilhosa, que foi construída ao longo dessa temporada. Mas eu gosto como eles trabalham, mostrando também o quanto a saúde mental de uma pessoa pode afetar, assim, as outras. E como as outras pessoas também lidam com isso, né? As pessoas que estão ali ao redor tentando demonstrar apoio, mostrar o quanto aquela pessoa é especial, o quanto ela é importante, mas em algumas situações essa pessoa precisa, na verdade, da ajuda de um profissional, né? Que é o que o Charlie precisava. O Charlie precisava realmente da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, de alguma pessoa que entendesse saúde mental, além, claramente, da ajuda do Nick e do apoio do Nick, né? Porque você ter a ajuda de um profissional é muito importante, mas você ter uma rede de apoio te mostrando e mostrando que tá ali pra você é tão importante quanto você ter a ajuda de um profissional. Então, eu gostei muito de como eles trabalharam sobre toda essa questão de saúde mental envolvendo o Charlie, mas também os outros personagens da série. Acho que o que mais dói, né, nesses primeiros episódios é justamente a gente ver o quão real, né, é tudo isso. O quão real é toda essa situação que o Charlie tá passando. E eu vou falar pra vocês que o Charlie, ele tem alguns chiques, alguns toques que dá pra gente ver quando ele tá tendo ali uma questão de tá tendo pensamentos intrusivos e enfim, e ele tem algumas ações que eu olhei e falei, eu faço algumas dessas coisas aqui, entendeu? Às vezes eu também tenho alguns toques ali como o que o Charlie tem, sabe? Então, e eu acho que esse que é o principal, que dói muito quando você assiste essa primeira parte de Heartstopper, esse primeiro bloco, que é justamente porque é tudo muito real, né? O sentimento de todos eles é muito real. O Joe Locke com o Kit Connor, eles têm uma atuação muito boa, né? Eles têm uma química não só como casal muito boa, mas que realmente passa esse sentimento pra gente que tá assistindo. E também porque a gente vê aqui o quanto não é uma escolha de ninguém ficar assim, né? Não é uma escolha do Charlie ter esses transtornos mentais, não é uma escolha do Charlie não conseguir comer, ter esse distúrbio alimentar. É uma coisa que simplesmente a mente dele meio que faz ele fazer para que ele se proteja. E eu achei interessante colocarem aqui, eu não sabia, tá, dessa parte, de que o Charlie, ele tem toque. E eu assisti, né, um filme esse ano que foi o Tartarugas Até Lá Embaixo, em que a protagonista também tem toque. Em Tartarugas Até Lá Embaixo, a personagem tem esse transtorno de não conseguir, né, de toda hora ela achar que ela tá doente, que ela tá com alguma infecção e coisa do tipo. E é mais ou menos isso que acontece aqui com o Charlie também, porque ele também tem toque, só que a questão dele é justamente com comida. Eu achei muito interessante ver outra história em que o personagem também tem toque, que, como eu falei pra vocês, é muito nítido quando não é uma escolha do Charlie ficar assim, né? É uma coisa que simplesmente ele não tem controle, e aí a gente sente até, eu ia falar dó, pena, mas você sente ali, você fica triste pelo Charlie nos momentos em que ele grita com o Nick do nada, ele fica irritado meio do nada, mas é justamente um efeito colateral de todo o transtorno mental que ele tá passando. E eu falei pra vocês, né, da questão dos amigos do Charlie, mostrando que eles estavam ali pro Charlie também, né, mostrando essa rede de apoio. E eu acho que um momento, inclusive, muito, muito bonito é quando os amigos do Charlie reencontram ele, quando ele volta da reabilitação, mas também o último episódio, que ao longo da temporada a gente vê o quanto, de fato, a terapia tá fazendo muito bem pro Charlie, né? Você vê o Charlie no começo da temporada e você vê o Charlie no final, o Charlie tá até começando a usar camisetas sem ser de manga comprida, porque a temporada
temporada toda, a série toda, a gente sempre viu o Charlie de camiseta de manga comprida, e aí no final a gente começa a ver o Charlie usando, se sentindo confortável de usar a camiseta de manga curta, porque o Charlie tem cicatrizes, né, de quando ele se mutilava, de quando ele se machucava. Então por isso que ele não usava, né, camisetas de manga curta. Então a gente vai vendo de fato uma evolução, e ali quando o Charlie tá fazendo a apresentação dele com a banda no festival, é o principal momento que o Charlie vê e reconhece, né, tem a noção de que ele nunca teve sozinho, que apesar de, às vezes, ele pode não ter o Nick, mas não tem somente o Nick na vida dele, né? Ele tem outras pessoas ali na rede de apoio dele, ele tem a família dele, ele tem os amigos dele, que são todas as pessoas que estavam ali torcendo por ele na apresentação dele. Eu acho que um grande problema de todos os personagens que eles tiveram nessa temporada foi justamente essa parte de que todos eles, em grande parte, ficavam se resumindo somente a sua relação com o seu namorado ou com sua namorada. Então, o Charlie com o Nick, achando que a única pessoa que podia ajudar ele era o Nick. Aí a gente tem o Tal com a Ellie, que também ele, durante o verão, queria a Ellie só pra ele, ali durante o verão inteiro, porque a Ellie ia estudar longe, né, a Ellie estuda em outro lugar, e aí ele tava com essa questão de que a Ellie podia deixar de gostar dele se ele não fosse o mais romântico do mundo. A Tara com a Darcy, que também, em grande parte da temporada, qualquer coisa que acontecer, ela pegava e ficava só as duas, e aí foi uma parte que não é que eu fiquei com dó, gente, mas eu fiquei sentida também. Eu fiquei sentida em vários momentos nessa temporada de Heartstopper, então não é muito padrão. Mas o que eu também fiquei muito sentida é que justamente isso, eles ficavam muito, todos eles, só em volta do seu relacionamento, só em volta do namorado ou da namorada. E o Isaac, que já tem uma noção que ele é romântico, né, que ele não sente atração por ninguém, ficava sozinho, porque os amigos só queriam saber ali do relacionamento deles, do namoro deles. E o Isaac, que é solteiro, ficava completamente jogado e esquecido, sabe? Dentro do grupo de amigo deles. Então, um dos grandes problemas dessa temporada, num geral, assim, dos personagens, tá? Não que a temporada teve problema, eu tô falando assim, eu acho que os personagens, eles tiveram essa questão, e não é a obsessão que fala, gente, mas tem um nome realmente, assim, de questão psicológica, de questão mental, de quando você fica presa só a uma pessoa, que foi o que eu achei que os personagens tiveram, né, em grande parte da temporada, mas eles acabaram reconhecendo de que o namorado, né, aquela relação, o namoro não é tudo na sua vida, você também precisa ter amigos. Tanto que a gente teve principalmente a relação do Tal com o Isaac sendo discutida nessa temporada, porque o Tal, como eu falei pra vocês, ele só queria saber da Ellie, ele só queria ficar em volta da Ellie, e aí ele acabou deixando o Isaac de lado, e quando o Isaac fala isso, que ele pega e ele se toca, e ele também não tinha reparado na saúde mental do Charlie, que o Charlie não tava bem, que o Charlie tava precisando de ajuda, tava precisando ali de uma rede de apoio, e novamente o Tal não tava ali. Então, que em grande parte eles não foram bons amigos pro Isaac, que o Tal também não tava sendo um bom amigo pro Charlie, mas eu acho que é isso de você reconhecer, sabe? Nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai realmente ser o melhor amigo do mundo, mas é a questão de você reconhecer e falar, pô, eu errei aqui, sabe? Eu dei um vacilo aqui nesse momento, que é justamente o que acontece com o Tal. E a gente tava falando aí de Charlie e Nick, né, que eu acabei desviando aqui do assunto, mas como eu tava falando aí de Charlie e Nick, só que aí a gente chega no final da temporada e tem outra questão aí envolvendo o Nick, que eu também dei uma mencionada, que é o fato de que o Nick vai ter que ir pra um colégio novo, e na verdade o Nick quer ir pra um colégio, ele gostou do colégio, da universidade, que é bem longe, né, que é em outro estado. Só que ele tá meio que se prendendo ali, ele não quer falar isso pro Charlie, e ele quer ficar uma universidade a pouca distância por causa do Charlie, por causa da questão de saúde mental do Charlie. Então, é um assunto que com certeza vai vir à tona na próxima temporada. Eu acho que pode causar alguma questão aí no relacionamento dos dois, né? Alguma briga ou algo do tipo, mas que vai vir e que, novamente, falei pra vocês, né, gente? O Nick tem momentos que ele também tá precisando de uma ajuda e ele também tá precisando aí que as pessoas deem essa um pouquinho de atenção pra ele, sabe? Ajudem ele um pouquinho, assim como ele ajuda todo mundo. E a gente já sabia que um assunto que também teria nessa temporada envolvendo Charlie e Nick é a questão de sexo entre os dois. Não foi o assunto principal, porque eu acho que o que mais rodou, que eu pelo menos vi no Instagram, todo mundo falando que, nossa, as cenas de sexo que ia ter nessa temporada de Heartstopper, enfim, não é o ponto principal da temporada, mas a gente realmente tem, eles têm nessas questões aí de sexo, e eu gostei muito também de como eles trabalham isso em cima dos personagens, da insegurança que realmente existe, né, por parte dos dois nisso, acho que até mais por parte do Charlie, e a atenção do Nick o tempo todo de se o Charlie tá se sentindo confortável ou não.
E em alguns momentos deles olhando e falando, tá, mas será que isso que a gente fez é sexo? E eu acho que a questão é justamente isso, de que tem que ser sexo para as pessoas que estão envolvidas e não para todo mundo. Então eu gostei muito também de como eles trabalharam. Acho que todos os assuntos que eles trouxeram nessa temporada de Heartstopper, eles trouxeram de uma maneira muito delicada, mas que nem por isso deixe de ser menos importante ou deixe de ser menos impactante. E com tudo isso, os outros personagens da nossa série acabaram tendo uma participação um pouco menor, né, nessa temporada, mas nem por isso elas também deixaram de ser menos importantes. Outra história que eu achei que acabou sendo relativamente pesada nessa temporada foi toda a questão envolvendo a Ellie. Então, que primeiramente ali ela tá no relacionamento dela com o Tal, e aí ela quer ter relação sexual com ele, só que inicialmente ela não consegue por causa da disforia, né? Porque ela sente disforia e a gente vê o quanto também o Tal é extremamente atencioso com a Ellie o tempo todo, mas principalmente quando a Ellie vai dar uma entrevista, porque ela tá ficando famosa, ela tá ficando conhecida pela arte dela, né? Porque ela publica isso no Instagram, enfim, as pessoas gostam muito. Ela vai dar uma entrevista e nessa entrevista a pessoa, né, a repórter, ela não é nem um pouco gentil com a Ellie. Ela é bem preconceituosa, falando ali, pontuando, focando principalmente só no fato da Ellie ser uma menina trans e não querer saber de fato da arte da Ellie. Ela só tá focando ali, em que banheiro tem que ser usado, em que mensagem que ela passar, meio que colocando a Ellie pra ela ser uma figura de briga ali, sabe? Como se fosse o torno aí dos adolescentes trans. Então a gente vê ali o tamanho do preconceito que essa repórter teve em cima do fato da Ellie ser uma menina trans. E realmente, gente, às vezes isso acaba acontecendo muito, né? As pessoas acabam focando muito mais no fato de o que aquela pessoa é, podendo ser parte de qualquer minoria, tá, gente? A gente aqui, obviamente, tem um foco maior nessa parte, nessa questão de pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, mas eu acho que muitas vezes as pessoas resumem mesmo as pessoas só por ela fazer parte daquela minoria, independente de qual ela seja, e não focar tanto no talento, no quanto aquela pessoa é maravilhosa. Uma coisa que eu queria ter visto um pouquinho mais nessa temporada foi da Darcy começando a usar um pronome neutro, né? Inclusive, durante a temporada, a gente vai vendo a Darcy começando a mudar o estilo de roupa dela, mudar o estilo de cabelo que ela tá usando. E aí no final da temporada tem ela falando ali que ela gosta e ela prefere que usem com ela um pronome neutro. Só que eles não deram um grande destaque pra isso, não falaram muito sobre isso, sabe? E eu queria ter visto mais um pouquinho dessa descoberta da Darcy, que eu acho que ia ser bem legal, ia ser interessante, ia acrescentar também na nossa série, na temporada. Claro que a temporada já tinha muita coisa pra ser debatida ali em relação a Nick e Charlie, mas eu acho que para uma próxima seria bem interessante a gente ver esse lado da Darcy. Eu amei demais ver mais da Tori aqui na série, e aí a gente tem nessa temporada mais a relação dela com o Charlie, e começando e viu um pouquinho aí da relação dela com o Nick. Que a Tori, de todas as formas, ela também queria ajudar o Charlie, ela tava ali pro Charlie, só que o Charlie é muito fechado pra todo mundo, a única pessoa com quem ele se abria é o Nick. E aí ela pega e ela vai pedir ajuda pro Nick. Ela vai falar, gato, eu preciso da tua ajuda aqui, porque ele não quer falar comigo, ele não quer me contar o que tá acontecendo, tem que ser você. Então, gostei muito de ver essa preocupação, essa questão da Tori, e que a Tori sempre foi muito fechada pra todo mundo, né? Ela é muito fechada pra todo mundo. E aí, quando chega o Michael, que eu amei a relação dos dois, ela fica nessa questão de, se eles são namorados ou não, e dela não querer também se envolver com ele, meio que pra não dar amor pra ele também, vamos falar assim, porque é uma parte até que o Charlie fala pra ela, né? Fala, você tem muito amor pra dar pra pessoa, você tem pras pessoas, você tem muito carinho pra dar pras pessoas, só que você não quer, você quer ficar se resumindo só a mim, e não sou só eu, né? Não é só a mim que você tem que ficar sempre ali dando carinho, dando atenção e dando amor. Tem outras pessoas que você também pode estar mostrando todo esse sentimento, e aí tem toda a relação dela com o Michael, que não é também de destaque, né? É mais um background durante a temporada, mas a gente entende o que tá acontecendo, e eles são maravilhosos, porque o Michael é igualzinho a Tori, né? Ele é bem fechado, tem alguns momentos ali dele falando com o Charlie, que são momentos mais engraçadinhos, enfim, mas a relação deles é maravilhosa. Gosto de ver a da Tori, sabe? Deles irem mostrando cada vez mais dela,
porque ela também é uma personagem muito querida e que em alguns momentos ela faz coisas ali defendendo o Charlie que eu acho que qualquer pessoa no lugar dela faria. Então eu gosto muito dela, gostei de ver mais, até porque eles adaptaram um pouquinho aí, né, sobre o livro dela. Então, obviamente que a gente teve uma participação maior dela, que eu gostei muito. Heartstopper é uma série que tem poucos episódios, né? Os episódios também são bem curtinhos, a maioria deles tem ali 30 minutos, alguns que tem 40 nessa temporada, que são os episódios que mostram mais, né, ali como que o Charlie e o Nick estavam lidando com toda a situação e enfim, mas a maioria dos episódios realmente são episódios bem curtinhos, então as temporadas de Heartstopper são temporadas curtas, só que eu acho que mesmo em um tempo curto, eles conseguem trabalhar muito bem todos os assuntos, eles conseguem aprofundar e eles fazem tudo isso de uma forma muito delicada, sabe? Eles trabalham tudo que eles querem, todos os assuntos que eles introduzem de uma maneira delicada, mas ao mesmo tempo sem tirar a importância daquilo, sabe? Sem deixar de mostrar a parte feia, vamos falar assim. E que mesmo assim também conversa com todos os públicos, né? Essa temporada que vem aí falar de saúde mental, né, vem falar de distúrbio alimentar, enfim, é um assunto que realmente atinge todos os públicos, porque pessoas de qualquer idade podem estar passando pela mesma coisa que o Charlie passa, e eles conseguem mostrar isso, a importância de tudo isso de uma forma delicada e que vai conversar com todo mundo que estiver assistindo. Então, esse é um dos principais motivos que eu gosto tanto de Heartstopper, porque é uma série muito bem trabalhada em todos os episódios, em todas as temporadas, em todos os assuntos, e que no final das contas, gente, o principal dessa temporada, assunto principal, é pra gente fazer terapia, né? Que a gente vê aí a evolução muito grande que o Charlie tem na temporada. Quando ele começa a fazer terapia, foi o que eu falei pra vocês durante o vídeo, o Charlie do começo pro Charlie do final da temporada são dois Charlies completamente diferentes e tudo isso se dá realmente à terapia. Então acho que a gente realmente deve fazer terapia. Se eu não me engano, já tá confirmada a quarta temporada de Heartstopper. Tô muito animada, sempre gosto muito de ver. Essa é uma das minhas séries conforto, sabe? Apesar de ser uma série que sempre trabalha assuntos aí pesados, temáticas também que são mais pesadas, eu gosto muito de como eles fazem isso e também sempre acaba me deixando aí com um quentinho no coração, então eu tô muito animada, gosto muito de assistir, quero muito ver a quarta temporada e também quero saber muito de vocês, o que você acha dessa terceira temporada de Heartstopper, conta pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. E o Joe Locke, que faz o nosso Charlie, também está aí em Agatha desde sempre, a série da Marvel que tá com episódios semanais lá na Disney Plus, e a série tá pra chegar no final aí no dia 30 de outubro. Então assim que a série chegar ao final, assim que a primeira temporada da série chegar ao final, a gente vai comentar sobre o Joe Locke na Marvel também, nessa série aí de Agatha desde sempre. Então pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, tudo que a gente tem de série, de filme, nos streams, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, que eu tô sempre tentando trazer pra vocês as novidades desse mundo o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo!